Vamos ajeitando as coisas aqui. Olá, bom dia, Thiago. Deixa eu ver aqui. Nosso tema. Aqui. Não tenho perfil para falar em público. Não, vamos botar, não tenho perfil para ser orador. Ok. Bom, deixa eu só me organizar aqui, enquanto o povo vai chegando aí. Nós vamos nos organizando e pegando um café. Sem café não dá, não tem fala, não tem nada, precisamos do café. Viciado em café. Sete, 6, o pessoal tá atrasado hoje. Não sou só eu que estou atrasado. Tô bem. Bom, vamos começar daqui a pouco. Enquanto o Instagram ainda não manda as notificações para os meus amiguinhos, eu vou começando a falar algumas coisas por aqui então. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux, essa é a live Café com Oratória. Todos os dias, às 7 da manhã, eu falo sobre comunicação, bebo café e quando alguém resolve aparecer aqui e solicitar uma conversa e quer arriscar e começar a quebrar com esse medo de falar em público, já vem e conversa comigo e já quebra com esse medo aqui na hora. Tá? Todos os dias eu trago um tema novo. O tema de hoje vai ser não tenho perfil para ser orador. Muita gente acha que não tem perfil para ser orador. Que não é... oratório não é para mim, oratório é para quem é especial. Oratório é uma coisa para radialista, para locutor, né? Apresentadores de televisão, youtuber. Agora as pessoas falam também, isso aí é coisa para youtuber. Eu não sou youtuber para falar. Como se essas pessoas fossem pessoas especiais, tivessem uma aura, tivessem um perfil de orador. Essa pessoa ela tem um perfil. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre quem tem perfil ou não. Tem perfil, não tem perfil. Antes da gente começar a entrar nesse assunto, já vou te pedir de cara que tu mande esses coraçõezinhos aí, porque esses coraçõezinhos eles vão aumentando a relevância, esses coraçõezinhos aqui, eles vão aumentando a relevância na live e vão fazendo com que outras pessoas sejam chamadas aqui para o Café com Oratória. E também eu vou pedir para você que você faça isso aqui. Pega esse aviãozinho que está aqui, tem um aviãozinho aqui, e tu vai chamar outras pessoas aqui nessa live com esse aviãozinho. Vai enviando para todo mundo aí, para pessoas que tu quer bem, que tu quer que falem em público, que tu quer, enfim, pessoas que tu quer que se desenvolvam no que diz respeito à fala.
que tenham essa coragem de falar, que saibam o modo certo de falar, quer dizer, os modos certos, porque não existe um modo certo, mas que se aprimorem para falar em público, para falar perante uma câmera, ou para simplesmente se comunicar melhor perante outra pessoa qualquer da vida. O meu grande lance aqui nesse perfil é ajudar pessoas comuns a desbloquearem as suas vidas através da comunicação. A nossa vida a gente não percebe, mas em determinado momento ela começa a se bloquear, ela começa a travar. E o que eu acredito sinceramente é que essas travas que você tem na vida, elas podem ser resolvidas com uma comunicação adequada a romper com o bloqueio. Os bloqueios que tu tem na vida, eles, claro que eles têm as suas raízes, as suas origens, mas eles podem ser resolvidos com relacionamento, criando novos relacionamentos ou reconstruindo os que já existem. Os relacionamentos, quando eu falo de relacionamento, é relacionamento pessoal, profissional, qualquer um. E todos os relacionamentos, eles acontecem por conta da comunicação. Então, a comunicação, ela é a cola dos relacionamentos. A comunicação é o modo como você expressa aquilo que é a tua riqueza interior. Quanto melhor você sabe se comunicar, melhor você tem a capacidade de mostrar tudo aquilo que você tem aí dentro de você e que é uma riqueza, que é um baú de tesouros. Muita gente não se comunica porque não sabe o quanto ela tem história para contar, o quanto ela tem de recursos, o quanto ela tem, o quão rica ela é no seu interior. E é claro, não tem os meios para isso, não tem a técnica correta para isso e acabam deixando de falar. Os meios, quando eu falo que a pessoa não tem os meios, muitas vezes é puramente uma questão emocional ou uma crença limitante. A pessoa tem uma crença limitante que a impede de falar. E hoje nós vamos tratar de uma crença limitante, que é essa: não tenho perfil para ser orador. Eu me lembro que quando eu decidi ser professor, as pessoas ficaram meio assim: bah, o Ronaldo ser professor? Que estranho. Familiares, assim, pessoas, familiares, amigos. Professor, o Ronaldo. O Ronaldo não me parece ter perfil para professor. As pessoas falavam isso porque eu não era conhecido como uma pessoa que falasse muito em público, assim. Eu era uma pessoa que falava para os meus amigos muito próximos. Mas eu não era a pessoa que chegava e falava. Nunca fui. E também nunca fui o cara que gostava de sala de aula, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que, eu adoro sala de aula, eu adoro professores. Não, eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa que matava muita aula, inclusive, no ensino médio, até na faculdade, no início da faculdade, assim, bem fora, eu era bem fora da casa. Nunca fui perfil do melhor aluno, nada disso. E não tinha perfil para me tornar professor. No ensino médio, inclusive, eu brigava muito com meus professores. Tinha muitos conflitos. Então, assim, as pessoas sempre disseram: o Ronaldo não tem perfil para professor. Mas o Ronaldo resolveu virar professor. E aí, depois que eu virei professor, depois que as pessoas começaram a me ver falando, e me ver palestrando, e anos falando, as pessoas... E eu comecei a ensinar as pessoas a falarem, a se desenvolverem em termos de comunicação. As pessoas
que eram meus alunos me diziam assim, eu falava para os alunos assim, se eu consigo falar, tu consegue? Qualquer um consegue. Ora, por quê? Porque eu consigo. Se eu consigo, tu consegue. Aí as pessoas me dizem assim, mas tu consegue porque tu tem perfil. Eu não tenho. Então, quer dizer, eu não era um cara com perfil para falar. E daqui a pouco as pessoas diziam que elas não conseguiam falar porque elas não tinham perfil. Mas que raios é esse tal de perfil? O que é o perfil do orador? O perfil para falar? Não sei. Eu pensava assim, não sei qual é o perfil. Mas aí eu comecei a entender. Quando eu já estava dando bastante curso nessa área de comunicação, comecei a dar treinamentos em oratória, eu comecei a perceber nos concorrentes, assim, pessoas que davam cursos de oratória aqui na minha região, aqui no Rio Grande do Sul. Eu comecei a ver qual era o perfil de professor de oratória. E aí eu percebi o quanto eu era diferente até então, mas as pessoas já me enxergavam como um perfil. A partir daquele momento que eu já era o professor de oratória, que os alunos já me conheciam e vinham uns por indicações dos outros, elas já me encaravam como uma pessoa que tem perfil. Mas até então, o perfil que eu via de professor de oratória e que eu entendi olhando para quem também dava cursos, era aquele professor que foi radialista, que já tinha aparecido na TV, tinha sido jornalista, sei lá. Aquele perfil de pessoa que tem aquela voz, sabe aquela voz aveludada, grave, e que parece que está o tempo todo com uma voz impostada, que eu não consigo nem fazer, sabe? A voz de William Bonner. Os professores de oratória tinham aquele perfil. E eu só via professor assim mesmo. E ainda mais, perfil com aquela voz assim, impostada, e falando num português impecável, sem sotaque, não pode ter sotaque para falar em público, nem pensar em sotaque. Você precisa falar nessa voz potente, grave, e nem pensar em falar errado, nem pensar em expor um sotaque, assim, tipo caroça, né? Como aqui no Rio Grande do Sul muita gente fala caroça, caro, o caro. Deus o livre, tu ter essa, enfim, falar assim, se você quer se tornar um orador. Era essa concepção que eu tinha, aliás, que os meus alunos tinham, até que eu tinha, e depois eu mesmo quebrei sem perceber, e depois eu percebi nos meus colegas professores. E aí eu entendi o que era esse perfil. Quando você pensa em falar perante uma plateia, perante um público, até no celular fazendo um story, sei lá, e você não fala porque você acha que você não tem o perfil, eu não tenho perfil para falar, não levo jeito para isso aí não é para mim, é porque tu tem na tua cabeça ainda uma ideia de que o perfil para falar é alguém que fala perfeito, que você tem um gabarito de fala, assim, o gabarito da pessoa perfeita falando. Então você imagina esse perfil, que é o cara que fala, né, num português impecável, sem sotaque, com uma voz maravilhosa. Tá aí esse arquétipo na tua cabeça, do locutor, a pessoa que fala. E aí acontece o seguinte,
Aí acontece que você não fala. Você não fala, não fala em nenhuma oportunidade, porque tu não gosta da tua voz, tu não gosta do teu sotaque, tu começa a avaliar o teu próprio jeito de falar segundo esse modelo que tu tem na tua cabeça, do que seria o certo. Essa concepção ela ainda é muito antiga. Tá? Se tu tem essa concepção, te digo que isso vem dos nossos antepassados, vem de uma era que assistiu televisão. A era de quem assistiu televisão. Se tu pega a gurizadinha mais jovem, eles já não têm esse bloqueio. Eles podem ter outros bloqueios para falar. Mas esse bloqueio de que eu não tenho perfil para ser orador, não tem. Sabe por que a gurizadinha não tem, os mais jovens? Essa coisa assim, não tem perfil. Porque eles nasceram vendo YouTube. Eles nasceram vendo pessoas que nem eles falando. Vendo stories. E ali eles puderam ver que qualquer um pode falar. Qualquer um pode ter uma audiência, um público falando do seu jeito. E que a única coisa que eu preciso para falar é ter o que falar, ter um porquê para falar e falar. Claro que se tem pessoas que desenvolvem técnicas para isso, né? E por isso que a gente dá aula de oratória. Não só para romper os bloqueios, mas para ensinar as melhores técnicas para que a tua mensagem chegue até as pessoas, para que elas se interessem pela tua mensagem. Ok? Mas basta falar. E a técnica você vai tendo na medida em que você vai treinando, você vai fazendo. Então a gurizada, hoje, os jovens, bem jovens, quanto mais jovem, menos tem esse bloqueio, é a tendência. Porque já nasceram acostumados com a ideia de que qualquer um pode vir aqui e gravar alguma coisa no próprio celular. Agora, as pessoas de uma geração anterior, se a pessoa tem mais de 25, 30 anos, a pessoa com mais de 30 anos, quanto mais velho mais tem esse bloqueio de que para falar eu tenho que ter um padrão. Para eu poder fazer uma apresentação eu tenho que ter esse padrão fantástico de William Bonner. Eu tenho que ser que nem William Bonner. Se eu não sou que nem William Bonner, eu não posso falar. Eu não mereço ter a minha voz e a minha imagem apresentada aqui, por exemplo, numa live. Você tem isso? Você tem essa... Você acha que você não é suficientemente bom para falar? Vamos romper com esse bloqueio hoje aqui. Eu acho que eu não sou suficientemente bom para falar. Antes de eu falar dar alguns exemplos e explicar melhor sobre esse bloqueio, vou pedir que você mande esses coraçõezinhos e que você envie com esse aviãozinho para outras pessoas participarem dessa live também. A qualquer momento, se você quiser me chamar, solicitar para falar comigo, aperte naquele botão para solicitar, que deve ter passado aí na tua frente. E aí, se você solicita, você entra comigo ao vivo. E aí, se você entra comigo ao vivo, você está já, agora mesmo, tendo a oportunidade de romper com esse bloqueio. Fica tranquilo, as pessoas têm entrado aqui e eu me pergunto quem será a pessoa que vai entrar hoje. Nós temos agora... Nossa, gente, não tem nem metade dos discípulos, nem dos apóstolos. Eu quero o número de apóstolos aí, vamos trazer o número de apóstolos. Nossa, hoje, o que está acontecendo com o povo hoje? O pessoal não acordou, está muito frio, eu sei, está frio, né? Está bem frio. Deixa eu dar um salve aí para quem veio. E aí a gente continua. Bom dia, meus caros. Sexto. Todo mundo meio devagar, até eu tô meio devagar hoje. Hoje eu me acordei
Meio devagar, acho que o café tá fraco. Ok. Bom dia, Vânia, querida. Muito bom. Tá, vamos lá. Manda os coração aí. Vamos lá, força, firmeza na paçoca, que a coisa vai dar certo. Pessoas, olha só então. Dom. A ideia é do dom, tá? Alguns nasceram com o dom, eu não nasci, eu não tenho perfil, eu não tenho dom para falar. Então assim, sabe como que eu vi quebrar isso? Como que eu percebi que isso se quebrou no Brasil? Antes mesmo da onda de YouTubers, essa ideia de que tem que ter um certo perfil para ser um orador foi quebrada na política. E agora eu corro o risco de perder as pessoas que estão aqui me vendo agora, mas eu preciso ser sincero. Tá? E eu não quero que tu faça juízo político, eu vou falar nome de político aqui, mas eu não quero que tu pense não quero que tu pense nas ideias, na ideologia, nem nada, tá? Mas essa ideia de que existe um perfil para falar, ela foi muito quebrada no Brasil quando da redemocratização do Brasil. E aí nós tivemos a eleição do Collor, e o Collor era um ótimo orador, até hoje é um ótimo orador, e eu disse que eu ia falar de políticos que vocês detestam, independentemente do lado da corrente, mas é legal para tu ver o perfil de orador. No Brasil, nós vínhamos com uma ideia de que um orador ele precisava ter aquele perfil que o Collor tinha. Não é à toa que o Collor foi eleito. Claro que não é só isso, não é só a oratória do Collor que o elegeu, tem uma série de fatores, apoio da Rede Globo na época e tal. Eu não quero entrar nos fatores políticos, mas o Collor era tido como um perfil de ótimo orador e, de fato, tecnicamente, é um ótimo orador. Orador de tribuna, enfim. E ele se conectava com a população. Mas depois do Collor, nós tivemos, enfim, o impeachment e tal, aí assumiu o vice, que era o Itamar, que não era assim um grande destaque em termos de oratória, até se comunicava muito bem. Depois tivemos o Fernando Henrique, que era aquele perfil de professor também, né? O Fernando Henrique com um presidente, enfim, bastante, não é um brilhante orador, mas com uma fala técnica muito bem, um português impecável, né? Enfim, era um perfil, ainda estava dentro do perfil professor. Mas depois do Fernando Henrique, quem veio? O Lula. E se tem uma coisa que é admirável no Lula, e quem me conhece sabe que eu não tenho razões para admirar o Lula, nunca admirei, nem por nenhuma outra razão, mas por essa eu o admiro, é a capacidade de flexibilidade que ele teve como orador. Ele foi um cara que eu tenho certeza que todos diziam para ele que ele não deveria ter perfil para querer pleitear esse cargo. Se vocês lembrarem, se vocês procurem os vídeos do Lula na época da eleição do Collor, vocês vão encontrar ali um cara que falava errado, assim como ele fala até hoje, mas que falava de um jeito agressivo, e era um jeito agressivo, mas com todas as características que ele tem hoje. Era só agressivo, tá? Era aquela coisa da luta de classes e tal, num tom realmente muito, eu vou chamar de agressivo, não tem outra coisa para se falar. E numa
E de resto, tudo fugindo ao perfil tradicional. A voz dele era uma voz, até hoje cada vez pior, né? Uma voz, aquela voz que todo mundo imita, que não tem nada de orador, um português péssimo, falando errado, o sotaque também não ajudava, né? De uma coisa, enfim, nada parecia tornar ele alguém que pudesse ter eficácia na sua comunicação, fora por seu nicho, né? Nicho do partido e tal. Mas o que aconteceu com ele? Ele acabou se tornando um grande comunicador, do seu jeito, daquele jeito que ele era. Claro que as condições que elegeram o Lula, da mesma forma, se comparadas com as do Collor, você tem condições que o auxiliaram. Eu não vou aqui tratar de nenhuma condição política, como eu falei, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que perfil de orador, esse perfil ele não tinha. Então o Lula ele foi uma espécie de quebra de paradigma com relação à oratória tradicional. Porque o que aconteceu com ele? Depois que ele perdeu várias eleições, ele teve um treinamento de marketing para se posicionar na frente da TV, para mudar o seu discurso. E aí entra a figura do Duda Mendonça, que é um publicitário, enfim, um marqueteiro, que fez as campanhas bem-sucedidas do Lula, né? E o Duda Mendonça ensinou o Lula duas coisas. A primeira, mudar o tom do discurso. Ele não podia mais ser agressivo como ele era. E aí surgiu a ideia do Lulinha Paz e Amor. Aquilo ali fez com que ele se conectasse com a população. A população não queria aquele tom agressivo. Então o Lulinha Paz e Amor. Tá? Ele prometeu isso, ele é ladrão, ele não me interessa aqui. O que me interessa é o modo como ele se comunicava na época. E era um Lulinha que não queria conflitos, que queria só mostrar, que ao longo do seu discurso ele queria mostrar que ele era uma pessoa comum, um operário, e que ele poderia, tal qual você, eleitor comum, como eu, Lula, posso ocupar o cargo de presidente da República. E falava E aí, a partir desse discurso, a partir dessa mudança de tom, retirada da agressividade para algo mais suave, algo mais, digamos assim, algo mais pacífico, mais conciliador, ele passou a ter uma identificação com a população, no modo dele, no modo simples, errado de falar. Ele trouxe a sua história, uma história, enfim, de quem é do povo, e traduziu essa história em termos de política numa linguagem simples. E essa linguagem simples acabou se tornando um modo de falar no Brasil para se conectar com o eleitor. Falando errado, falando com uma voz que não passa nem perto do William Bonner, tudo errado. Mas que deu certo, que conectava. E depois do Lula? Bom, aí tu tem a Dilma, que não tem comunicação nenhuma, essa vamos pular. Essa só se elegeu por causa do Lula e outras condições políticas que eu também não quero falar, mas ela não tinha nenhuma habilidade de comunicação. E hoje você tem o Bolsonaro. E o Bolsonaro, o que é? Se tu vai olhar também se você vai olhar buscando o perfil, aquele perfil ideal, perfeito, de William Bonner, você também não tem. O que você tem? Você tem um sujeito que agora fala num tom mais agressivo, porque é outro momento histórico. Naquele momento era um momento de conciliação, o momento do Lula. O momento do Bolsonaro é um momento de agressividade, um tom mais agressivo, mas agressivo defendendo as pautas de valores
que são típicas do brasileiro. Tá? O brasileiro é um povo conservador e ele traduz esses valores conservadores. Eu também não vou tratar aqui desses valores, nem da política, mas ele entrou na ideia também do homem comum, da pessoa comum, o sujeito que come pão com leite condensado no café da manhã, que quer trabalhar e que quer, enfim, gosta de futebol, enfim, as coisas simples, mas buscando numa pauta bastante voltada à segurança, enfim, as pautas do Bolsonaro. Mas como é que é a comunicação dele? Como é que ele é como orador? Se você vai analisar tecnicamente, também é péssimo. Tecnicamente, pensando no perfil, é péssimo. Pensando nesse perfil de que fala correto, o Bolsonaro fala errado. Tá? Ele fala problema, volta e meia. Ele fala muito errado. Tá? Ele não tem uma voz de locutor, ele oscila a voz, ele tosse, volta e meia. Ele bagunça. A fala do Bolsonaro é uma bagunça. Mas, tal qual o Lula se conecta com a população, pelo jeito simples. Simples, simples, simples. Com isso eu quero mostrar para vocês que não existe... A política no Brasil, ela mostrou que não existe essa coisa do perfil. Não tem essa coisa do perfil. A televisão, ela continuou mantendo a ideia do perfil até hoje. Alguns começaram a quebrar esse negócio do perfil. Alguns grandes comunicadores surgiram no meio do caminho. O primeiro grande comunicador a sair desse perfil foi o Alborguete, no Paraná, que gritava e pegava um cacetete e batia na mesa. Procura os vídeos do Alborguete, tu vai ver ali um baita comunicador e fazendo tudo o que um orador não deveria fazer. Depois do Alborguete, quem fez sucesso se comunicando assim desse jeito... Aliás, não só o Alborguete, né? Antes do Alborguete a gente podia falar no Chacrinha, né? que todo mundo elogiava como um comunicador, mas o Chacrinha praticamente não falava nada. Ele falava as maluquices dele, né, que não tinham sentido, que era uma fala pura de entretenimento e que se conectava com o povão. Então, assim, nós tínhamos fenômenos isolados, mas que não eram o suficiente. Então, assim, se aceitava um perfil de orador, assim, tipo Chacrinha, ou até tipo Alborguete, para tratar de entretenimento, ou, no caso do Alborguete, também era uma espécie de entretenimento, porque era um programa sobre polícia, mas com entretenimento. Tanto é que o sujeito que imitou o Alborguete na TV, depois para o Brasil inteiro, foi o Ratinho, né? Programa popular de entretenimento, e falando uma linguagem, né, chula muitas vezes, mas que conecta com o seu público. E aí, é só com o mundo online que tu vai quebrar, com os youtubers, é que tu vai quebrar com esse paradigma aí de que existe um perfil técnico maravilhoso e que nós temos que nos adequarmos, nós temos que nos adequar a esse perfil, e se nós não nos adequamos a esse perfil, nós não merecemos falar. Deixa eu desligar esse ar, que ficou quente pra caramba aqui. Só um pouquinho, gente. Enquanto isso, manda uns coraçõezinhos aí. Chama mais gente aí. Pronto. Tava começando a derreter. Tava muito frio aqui de manhã. Tá frio aí? Não. Aqui tá frio pra caramba. Mas eu liguei o ar e isso aqui virou a sauna. Bom. Estamos chegando quase nos 12 apóstolos de novo, por favor. Vamos passar dos 12. Os 12 apóstolos. Eu estou em busca dos 20, mas ao menos os 12 apóstolos nós temos que chegar todos os dias, né? Não importa que é às 7 da manhã. Agora já 7h40,
39, olha só, já está tarde, já dá para vir mais gente aí. Então, assim, esse negócio de perfil, cada vez mais para a nova geração está deixando de ser algo tão relevante como o bloqueio. Mas para quem é um pouquinho mais velho, quem já é adulto hoje, não é criança, não é adolescente, tem ainda esse eco do passado de que existiria um perfil. Vocês imaginem, vocês já viram o filme O Discurso do Rei? Discurso do Rei é um lindo filme, recomendo que você, se você tem esse bloqueio, especialmente se você tem esse bloqueio, veja esse filme. Esse filme é uma aula para romper o bloqueio do perfil. Imagina o seguinte, você tem ali, nesse filme, uma história real do rei Jorge VI, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu anotei até aqui. Mas é o rei Jorge VI, que é o pai da rainha Elizabeth II, a atual rainha da Inglaterra. E o rei George, né? Rei George II, ele era, aliás, George VI, ele se tornou rei por toda uma questão familiar lá, que eu não vou entrar aqui, veja o filme que tu vai entender, eu não quero dar muitos spoilers, mas é a história, né? Então, enfim, esse rei, ele tinha a missão de liderar a Inglaterra enquanto rei na Segunda Guerra Mundial. Você imagina a situação na Alemanha nazista, naquele período, anos 30, com Adolf Hitler, e Adolf Hitler, na época, se tornou o perfil de orador para a época. Adolf Hitler. Ele era o perfil. Olha só como as coisas mudam. O perfil de orador, na década de 30, era o de Adolf Hitler. Com muita erudição, passava muita erudição no que ele falava. Se conectava com a população alemã, mas o mundo inteiro reproduzia assim, os discursos do Adolf Hitler e admirava. O próprio rei Jorge VI admirava o Adolf Hitler. Considerava ele um modelo, um perfil de orador. Que coisa, não? E na época o Jorge VI se vê na situação de ter que declarar guerra contra a Alemanha do Adolf Hitler. Só que o Jorge VI ele tinha um problema. Naquela época eles tinham que falar na rádio, só tinha rádio. E imagina, o Adolf Hitler falando na rádio, ele empolgava a população. Ele encarnava ali um perfil, um arquétipo do guerreiro e passava energia para as pessoas e, nossa, todo mundo ficava louco ouvindo o Adolf Hitler. Os alemães, tanto é que eles fizeram absurdos, muito motivados pela fala daquele líder. E o George VI, ele tinha que fazer a mesma coisa com o povo inglês, ele tinha que passar essa energia e dizer para os seus soldados e para a sua população que os tempos eram difíceis, que eles teriam que declarar essa guerra e que iriam vencer a Alemanha e que podiam confiar nele enquanto líder e no seu primeiro-ministro, que era Winston Churchill. Só que o rei tinha que fazer tudo isso, mas ele era gago. Tu imagina o que é o problema de ter que falar em público para um sujeito que é gago, liderando o país. Então o filme ele passa por toda essa... Por isso que o nome do filme é O Discurso do Rei. Ele mostra toda essa jornada do rei George VI em superar esse bloqueio de não ter o perfil para falar. E é muito bonito de ver. O filme é lindo. Uma interpretação também do Colin Farrell, que é o
ator principal. Vale a pena ver, recomendo muito a vocês. Para vocês perceberem ali, é uma história genuína de alguém que rompeu com o seu... que descobriu um jeito de romper com o bloqueio do perfil. E ele luta muito com essa noção, assim, e com essa comparação, porque a gente se compara. O grande problema desse bloqueio é que você fica se comparando. Né? Eu não tenho esse perfil, eu nunca vou ter esse carisma. Sabe, não rola, não vai rolar. Nunca vou ser William Bonner. Quando, na verdade, gente, falar o que existe, então? Não existe perfil. Tá? Não existe perfil. Esse negócio de perfil é uma coisa que está na tua cabeça. O que existe de verdade é conexão com quem você fala. Conexão. E aí importam basicamente 3 coisas. O que importa de verdade são 3 coisas. Primeira coisa que importa é você ter um porquê. Por que falar? O teu grande porquê. Tu precisa ter uma razão para falar, uma vontade, uma motivação interna para falar. É a primeira coisa que tu precisa. O teu porquê. O que te move a falar? Como eu disse para vocês, eu não tinha perfil nenhum para falar. Eu não tenho essa voz, eu não tenho nada. O que eu consigo hoje, um pouquinho melhor em termos de resultado de voz, é só porque eu treinei muito. Tá? Trabalhei muito a minha voz e trabalhei em termos de a melhor voz para conseguir fazer hipnose com as pessoas, a melhor voz para conseguir falar em público, mas isso tudo é treino. Não nasci com nada e eu não tenho esse modelo de voz, estilo William Bonner, nem pensar, né? Minha voz às vezes ela é esganiçada, às vezes eu falo fino demais. Então assim, não tem, tá? A grande questão é você, em primeiro lugar, tem que ter um porquê. E eu tenho esse porquê. Eu descobri o meu porquê, o porquê eu queria falar quando eu me impressionei vendo um orador específico que foi meu professor, e que foi o professor César Saldanha, eu sempre falo nele, e aquilo ali me encantou. Quando eu vi ele falando no auditório, e ele não tinha nada do perfil para falar, ele era baixinho, encurvadinho, falava muito baixo na sua fala, no início da sua palestra, e terminou gritando, acima do tom, né? Muito acima do tom considerado normal. E aquilo ali para mim foi fantástico. Eu fiquei, nossa, eu disse, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer da vida. Então assim, eu me encantei já com um modelo que não seria o modelo ideal. E isso me deu o porquê. Eu disse, eu quero fazer isso. Eu quero ensinar as pessoas, eu quero causar um impacto quando falo na vida das pessoas. Eu quero fazer com que a minha comunicação ajude pessoas ou mude as pessoas em alguma coisa. Por isso que eu virei professor. Então tu tem que ter um grande porquê. O segundo ponto é ter o que falar. Ter algo que te interesse para falar. Então você precisa ter um assunto. E esse assunto precisa ter conexão com o público. Então tu tendo o teu porquê, a tua razão para falar, e achando o público que goste do teu assunto, porque existe público que gosta do teu assunto. Não importa qual seja o teu assunto. Isso é até outro bloqueio. Tem gente que acha assim, ninguém vai se interessar pelo meu assunto. Não, todo mundo vai se interessar pelo teu assunto. Todo mundo não. Muita gente vai se interessar pelo teu assunto, não importa qual seja. Agora, essa horário da manhã aí, tem 11 pessoas, quase o número de apóstolos, que estão me vendo aqui. Eu estou precisando do número de apóstolos de novo, tá? Então, bota uns coraçõezinhos aí para a gente atingir um número de apóstolos, senão a coisa fica meio deprimente. Eu preciso pelo menos ter um número de apóstolos. Ora, bolas. Mas, então assim, todos nós
temos temos algo a dizer, que é a nossa, enfim, algo que a gente tem, que a gente estudou, alguma história nossa para contar, e vai ter alguém que preste atenção nisso. Se tu está motivado, se tu tem interesse em falar, se tu tem um porquê, e ao mesmo tempo, se tu tens um o quê, tu tem um porquê e tu tem um o que falar. Basta ter o último item, que é o como falar. E aqui sim, no como falar, aí vem a técnica, que pode ser algo muito sofisticado, você pode ter muita técnica para falar. E aqui quando eu digo técnica não é se adequar ao perfil, não. É fazer certas coisas, é fazer um tipo de, digamos assim, de organização do teu o quê, da tua fala. Um tipo de organização que gere atenção, que conecte as pessoas, que gere interesse. Tá? Tu ter um gestual que também conecte, que faça com que a tua fala seja melhor entendida. Então esse é o como. O como é a técnica. Mas o como você pode aprender como. Como que você aprende? Por exemplo, vindo aqui, volta e meia, eu falo sobre alguma coisa do como, da técnica. Então, você me manda uma pergunta aí, eu te ajudo. Você pode fazer um curso de oratória. Eu mesmo tenho academia de comunicadores, onde você vai aprender tudo sobre o como, todas as técnicas que eu sei e que eu uso em diferentes contextos para conectar com a plateia. Então, o porquê ele está dentro de ti. Você precisa só saber o que te move, o que te faz ter essa vontade de falar. Para um tempo e te faz essa pergunta. Da onde vem isso, essa vontade de falar? Se tu está aqui, provavelmente tu tem essa vontade de falar. E tu deve expressar em muitos momentos da tua vida e nem se dá conta. Muitas vezes tu é bom para falar já e tu já fala dentro da tua família. Pode ser que tu não conecte, que tu não tenha ainda um como muito bom, que tu não tenha a técnica correta, mas tu já fala em alguns lugares. Talvez tu ainda não fale, nem na tua família. Mas geralmente as pessoas têm algum lugar que elas já falam, na família ou no trabalho, mas elas se sentem bloqueadas em algum outro lugar. E uma das razões é essa ideia do perfil. Eu não tenho perfil para isso. Ou seja, eu falo na minha casa, eu falo no meu trabalho, durante uma reunião, mas eu não entendo, não, apresentar para 50 pessoas, 100 pessoas num auditório, não. Aí não tenho perfil para isso. Como assim tu não tem perfil? Se tu quer, se tu sabe falar, se tu tem um o que falar, tu tem um o que. E se tu tem um porquê, dá uma vontadezinha de fazer aquilo, não tem essa história de perfil. Basta tu ir atrás do como. Basta tu ir atrás da técnica. E se tu não sabe como ir atrás da técnica, não pode fazer um curso ainda, não pode estar na academia de comunicadores, vem aqui que tu vai ter muita oportunidade. Por exemplo, agora, às segundas-feiras, toda segunda-feira eu vou trazer, tem uma live que eu vou fazer às 19 horas, já comecei a fazer nessa última segunda, que é o multiverso da comunicação. O multiverso da comunicação é uma live em que eu vou trazer toda semana um modelo diferente de orador. E ali tu vai ver estilos diferentes de comunicadores. Multiverso da comunicação. Você vai perceber ali que tem pessoas que não são... Quase ninguém vai ser esse orador do perfil. São pessoas normais. O primeiro, inclusive, vai ser semana que vem, tá? Que é o meu querido amigo Luiz Henrique. Luiz Henrique é um baita comunicador, um baita orador e não tem nada desse perfil. Vocês vão ver, ele vai falar sobre constelações familiares, vai ser muito massa. Nós vamos falar sobre
Qual é a relação da tua família com a comunicação que tu tem? E tu vai ver que ela é muito grande. Tá? Muito grande nos teus bloqueios e nos teus recursos, nas tuas possibilidades aí. Vamos ver, uma pessoa comentou aqui, a Josélia. Eu não sei se é Juscelia ou Josélia, acho que é Josélia, né? Minha dificuldade é que na hora me dá um branco sobre o assunto. O branco. Eu já falei aqui sobre o branco. Posso até fazer uma live de novo sobre esse negócio do branco. O que é o branco, né? Cada um tem uma razão para o branco, que é a mais forte. Mas o branco, basicamente, Josélia, é aquela situação em que o teu cérebro ele não consegue acessar a parte referente à memória. É que a tua memória, aquilo que tu tem para falar, o teu o quê, ele está numa parte do cérebro chamada cérebro límbico, sistema límbico. E é nesse mesmo sistema límbico que ficam as tuas emoções. Então, assim, o teu estado emocional, ele precisa estar bom para que tu consiga lembrar das coisas. Já reparou que quando você vai fazer uma prova na faculdade, ou sei lá, ao longo da tua vida escolar, quando tu estava muito tensa, acontecia de tu esquecer. E aí tu sai da prova, termina a prova, te vem tudo na cabeça. O que aconteceu? Durante a prova, como tu está tensa, o teu cérebro está com toda a energia emocional voltada para resolver o problema do medo de fracassar, enfim, cada um tem o seu medo nesse momento, o medo de errar, o medo, enfim, qualquer catástrofe que vem na nossa cabeça nesse momento faz com que a gente tenha medo. E aí isso faz com que tu bloqueie o acesso à tua memória. Esse estado emocional de medo, de hesitação, ele é como se o teu cérebro mesmo te protegesse de falar. É como se uma parte de ti do teu inconsciente dissesse: não fala, fica quieto e foge, vai embora, sai daqui. É inconsciente. E aí a gente não consegue falar. Isso é o maior problema que eu vejo na maior parte das pessoas. Para se livrar disso, você precisa desenvolver técnicas para inteligência emocional e também a organização da tua fala. Organizar a sua fala de um modo que facilite o acesso da sua memória, mesmo estando sob tensão. E aí tem técnicas para isso. Uma delas, por exemplo, é fazer um mapa mental. Isso aqui é o meu mapa mental da fala de hoje. Eu sempre faço um mapa mental, que é essa coisa bagunçada aqui, mas que para mim faz todo sentido. É colocar um tema no meio e ir puxando itens. É um modo de memorizar o assunto mais fácil. Eu ensino isso para meus alunos nos cursos que eu dou. Também ajuda muito você fazer, como eu disse, técnicas de inteligência emocional, como, por exemplo, meditar. Meditar auxilia muito. Mas não só isso. Você pode criar também âncoras, um condicionamento para o teu cérebro para memorizar mais fácil e se lembrar na hora do desafio. Tá? Mas o branco, eu sei, Uma das coisas que eu já vou te dizer, se você gosta de preparar uma fala escrita com texto corrido, não faça isso. Faça por tópicos. Isso já é uma das coisas importantes. Tem gente que nem prepara, e aí está uma falha. Você precisa preparar. Preparar escrevendo à mão, auxilia também a memorizar. Tá? Tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, várias técnicas e enfim, macetes para poder evitar o branco. Eu acho que uma hora eu vou fazer uma live sobre branco, falando sobre tudo isso. Que tipo de orador é o Cortella? Perguntou a incógnita ou incógnita pensante. Que tipo de orador é o Cortella? O Cortella é um baita orador.
E ele tem um pouco esse perfil. O Cortella ele fala num português impecável, numa voz grave, maravilhosa. Né? Ele tem um orador bem, ele é um típico orador daquele perfil, né? Perfil locutor. É lindo de ouvir o Cortella. É uma voz que entra lá. Ele é uma voz que é penetrante. E ele ainda tem aquela coisa do... aquele trejeito dele, que é o Cortella e falando assim. Então ele dá aquela puxadinha no final, porque a filosofia é algo que, quando bem refletida na mente de um homem, faz com que seus neurônios praticamente explodam de alegria. Então ele vai puxando esse jeitinho, né? Que parece que ele causa um... isso é uma chamada assinatura. Tá? Ele tem um jeito de falar que é uma assinatura da oratória do Cortella. E é muito legal, funciona muito bem. Né? Então ele tem o perfil do orador com essa assinatura, o perfil clássico, digamos assim, mas com essa assinatura do Cortella, né? Que é essa coisa que faz com que ele seja o sucesso que ele é. Mas se você vai pegar outros oradores aí, desses filósofos oradores, por exemplo, a figura do Pondé, o Pondé já não tem esse perfil, né? Esse perfil de uma voz maravilhosa, ele fala num português maravilhoso, mas não é esse mesmo jeito. Então, existem muitos perfis, muitos jeitos diferentes. Você vai olhar pastores aí, pega o pastor Cláudio, aquele pastor do discurso da caixinha do nada. Ele é muito engraçado e ele não tem esse perfil. Ele tem um perfil, né, um arquétipo de duende, assim, meio maluco no jeito de falar. É outro jeito e funciona muito bem. Tu tem que buscar o teu modelo, o teu jeito. E como é que a gente desenvolve o próprio modelo e o próprio jeito? Modelando outros. E é por isso que eu vou fazer esse multiverso da comunicação, para trazer vários modelos para vocês. E para que vocês aprendam com esses modelos e eu também aprendo, porque o meu modelo está em constante atualização. Eu tenho o meu jeito de falar e esse jeito ele vai mudando. Quando eu falo para uma plateia, é diferente de quando eu falo aqui no celular. É diferente. A gente sempre adapta, né, o teu tom de voz, a tua energia, e também depende de acordo com o assunto. Dependendo do assunto, você me vê aqui mais exaltado ou mais tranquilo, como eu estou hoje. Tudo depende. Depende também da vibe, da quantidade de café que eu tomo. E esses estilos, eles vão entrando na nossa mente e a gente vai fazendo upgrades. Tá? Upgrades. Cada grande estilo que você vê de orador te dá um upgrade. Ok, pessoas, estamos com o número de apóstolos, eu já estou no fim, faltam alguns minutos para terminar, para o Instagram me quebrar as pernas e fazer com que eu vá embora. Antes de eu ir embora, preciso te dizer que você pode estar aqui amanhã também, a partir das 7 horas. Hoje o pessoal demorou a vir, o pessoal veio lá no final, e mesmo assim, né, o pessoal parece que está meio devagar hoje. Mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Amanhã eu vou falar sobre... Nem sei sobre o que eu vou falar. Me dá uma sugestão aí. Quer que eu fale sobre branco? Não sei. Me manda um direct. Tá? E amanhã, por favor, vê se alguém entra ao vivo comigo. Tá? Eu quero muito que alguém entre aqui ao vivo. É tão legal quando alguém entra ao vivo, porque eu posso entender melhor como é que é o teu bloqueio e te ajudar a sair dele. Tá bom? É a melhor coisa quando tu entra ao vivo. Tanto para mim, quanto para quem está assistindo, quanto especialmente para ti. Tá? Vai acabar. Foi um prazer, um privilégio e até a próxima. Tchau, pessoas.